Muito bem, estamos no Daf Memchet Amud Bet, na segunda linha lá em cima. Fala para a gente, Agmará, o seguinte. Eramelei, faz mouse aqui. Eramelei, Erabirmia, Erabizeira. Erabirmia perguntou para Erabizeira o seguinte, ele vai comparar dois Mekorot, duas fontes, nos Tanaim, Mishnayot ou Braitot, vai comparar as duas, vai fazer uma pergunta para Erabizeira. Tenan, por um lado, está escrito na Mishnah o seguinte, Shalal Shel Kovsim. Shalal Shel Kovsim é o seguinte, o pessoal que trabalhava com lavar roupa, lavanderia, muitas vezes eles costuravam uma roupa na outra. Porque se vai lavar roupa no rio, por exemplo, ou em algum lugar que a água passa correndo, tem o risco de uma roupa voar, uma roupa pequenininha acabar descendo o rio abaixo. Então eles costuravam uma roupa na outra, assim não tinha erro. Mesmo uma roupa pequena, que às vezes pode acabar se perdendo, não se perdia porque estava presa nas outras. Veshalshelet shel maftechot, chaves que estão presas uma na outra. Vebenget shel tafur bekilaim, e uma roupa que costuraram uma na outra, certo? Tafur bekilaim quer dizer que está bem costurada uma na outra. Aqui também é parecido com a questão do pessoal que lavava, era para não se perder, para as roupas não mais roupas juntas era mais fácil de achar, igual as chaves também. Uma chave só você perde muito fácil. Então às vezes amarravam várias chaves juntas para não se perderem. Tudo isso com relação a essas coisas está escrito Chibur letumah ad shetchilatir. Tudo isso tem o din de Chibur letumah. Com relação a tumá, com relação à impureza, é como se tivesse mechubar, é como se tivesse tudo junto. Ou seja, se um deles se impurifica, tudo que está grudado junto aqui, está amarrado junto, tudo se impurifica, como se fosse um objeto só. Até que a pessoa comece a leatir, comece a desfazer o nó. Enquanto o nó está lá, enquanto está amarrado, enquanto está amarrado, é considerado como se fosse uma coisa só, até que a pessoa comece a leatir, comece a desfazer o nó. Alma, podemos concluir daqui, daqui a gente vê que mesmo no momento em que eu não estou usando, em que eu não tenho necessidade desse nó, é considerado mechubar, é considerado junto. Ou seja, na hora que o covês, por exemplo, o cara está lavando as roupas, ele precisa que elas estejam amarradas para ele não perder uma das roupas. Naquele momento, ele tem necessidade do nó, do que está amarrando. Então, nesse momento, eu entendo que é tudo uma coisa só, porque agora ele tem necessidade disso que está amarrado. Mas a gente vê daqui que mesmo Shelo Beshat Melachá, mesmo depois, ele já lavou tudo e está secando, ou ele vai entregar daqui a pouquinho para os donos as roupas. Mesmo nesse momento em que ele não está fazendo a melachá dele, ele não está trabalhando, mesmo então é considerado como se tivesse mechubar, certo? Tanto na hora que tem necessidade do nó, quanto na hora que não tem necessidade. O fato de estar amarrado faz com que seja uma coisa só. Essa é a conclusão dessa Mishnah. Urminhu, porém, está escrito em outro lugar, em outra Mishnah, está escrito o seguinte, Makel, she'asa yad lekordom, um pedaço de madeira comprido, que não tem, deixa eu ver, caiu aqui, na sua câmera, um pedaço de madeira comprido. Um pedaço de madeira comprido geralmente não recebe tumá, certo? Se ele não for igual uma colher com um lugarzinho para colocar, um recipiente para colocar água ou líquido, um pedaço de madeira comprido não recebe tumá. Então, o que acontece? Eu tinha um bastão de madeira, que eu usei ele como o lugar para segurar em um machado. O machado ele é feito da parte de metal, que corta, e tem um bastão de madeira para segurar a base do machado. Qual o din dele? Está escrito na Mishnah o seguinte, Makel she'asa yad lekordom, chibur letumah beshat melachá, chibur letumah beshat melachá. Está escrito na Mishnah que ele é considerado mechubar, ele é considerado conectado, beshat melachá, no momento em que eu estou usando o machado, ou seja, se eu peguei um pedaço de madeira que geralmente não recebe tumá, e eu prendi o machado, enquanto eu estou usando o machado durante o meu trabalho, enquanto eu estou cortando madeira, por exemplo, é considerado ribur. E se a parte de metal se impurificar, a parte de madeira se impurifica junto com a parte de metal. Daqui a gente vê, dessa Mishnah claramente, podemos concluir, Beshat melachá inchiló, Beshat melachá ló. Parece que só na hora que eu estou usando realmente esse machado é proibido. Na hora que eu estou usando é considerado mechubar, na hora que eu não estou usando, não. Parece que é assim, certo? A priori, essa é a conclusão.
vemos então uma asterá, uma contradição. Da primeira Mishnah parece que o que? Parece que tanto na hora que eu estou usando, quanto na hora que eu não estou usando, tanto quando eu preciso, quanto, quando no momento em que eu não preciso, se está amarrado, é considerado amarrado. Porém, com relação ao machado, parece que é só na hora que eu estou utilizando, parece que é só na hora que eu estou usando. Mas depois que eu não estou mais usando, que daqui a pouco eu vou soltar e vou separar a parte de metal da parte de madeira, acabou, não tem mais ribur. Então, qual é o correto? Qual é o certo? Certo? Sabe, quando sobem essas sugiot, sobem esses assuntos que a priori a gente não tem nenhuma conclusão prática disso, o que eu vou fazer com tudo isso? Surge a pergunta por que eu estou estudando Gemara, assim, o que a Gemara está fazendo comigo, o que ela me adianta? Então a gente tem alguns níveis, algumas situações de estudo de Gemara. Às vezes a gente estuda Gemara que dá para a gente alahá prática, certo? A gente viu nos últimos dapim, várias e várias alahot práticas que saíram da Gemara. Às vezes, a Gemara nos ajuda a compreender melhor várias questões, a aprender a pensar direito, a fazer as perguntas. Ou seja, Rabi Irmia, que ele perguntou para Rabi Zera, ele falou, olha, tem uma Mishnah que fala assim, uma Mishnah que fala assim, como pode ser? As duas não combinam, e a priori elas têm que combinar. Então, a gente pode tirar daqui conclusões mais ligadas a questões de emuná, questões de fé. Olha, a nossa Torá, a Torá oral, ela é uma só, então se tem uma contradição, a gente precisa entender a contradição, não pode ter contradições na Torá oral. A priori, se a Torá oral é uma só, que foi entregue para Moshe Rabbeinu, nos conceitos, as ideias, é tudo uma coisa só, então como pode ser que tem contradições? Então a Bíblia pergunta a Rabi Zera, olha, tem uma contradição entre duas Mishnayot, como isso é possível? Então a gente poderia pegar aqui uma questão de emuná, mas eles têm que saber que tem a mitzvah de Limud Torá, a mitzvah de estudar a Torá, é independente da conclusão prática. A conclusão prática realmente conecta o nosso estudo de Torá com o nosso dia a dia. Isso daqui tem, às vezes, um sentido muito forte. Mas a mitzvah de estudar a Torá é independente da conclusão. Então, mesmo que a gente estudou e entendeu errado, por exemplo, e chegou na conclusão errada, a mitzvah aqui que a gente está cumprindo nessa nossa meia hora diária é mitzvah de Limud Torá. E a mitzvah de Limud Torá é uma mitzvah por si só. Independente se você entendeu direito ou não entendeu direito, se a conclusão faz sentido ou não faz sentido, se é uma alahá prática ou não é uma alahá prática. O estudo de Torá é uma mitzvah por si só, certo? Então, às vezes, dá uma fraqueza quando você começa a estudar uns assuntos que, tipo, não tem nada a ver comigo, o que eu vou fazer com isso? Qual é a conclusão prática? Geralmente a gente gosta de estudar, ler livros, por exemplo, que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa sociedade, ou com as coisas que a gente faz, que a gente pode tirar deles conclusões práticas para o nosso dia a dia, aprendizados, e às vezes no estudo de Gemara a gente acaba pegando assuntos que, tipo, o que eu faço com isso? Qual a diferença? Tá bom, tem uma Mishnah em Uktzin, uma Mishnah em Kelim, que elas são contraditórias sobre um assunto que Tumai Tará que nem tem a ver comigo. Então, fora a dificuldade, às vezes, de entender, às vezes o contexto geral também se perde. Então, tem que saber que não, que a gente tem a mitzvah de Limud Torá, e a mitzvah de Limud Torá é sentar e estudar entendendo ou não. Mesmo que às vezes falta um pouquinho de vontade, essa mitzvah. Eu li faz pouco uma história do Rav Chaim, alguém perguntou, veio um Bahur, falou para o Rav Chaim Kanievski e falou, olha, Rav, eu estou pensando em sair da Yeshiva, não quero mais ficar na Yeshiva. O Rav Chaim perguntou por quê, qual o problema? Falou, olha, não gosto mais de estudar, não tenho interesse, para mim, Gumará não faz sentido nenhum, não tenho interesse, Pachuté, não gosto. O Rav Chaim falou para ele o seguinte, falou, olha, há 70 anos eu estudo, eu também não gosto de estudar, mas há 70 anos eu estudo, porque isso é uma rová, é uma obrigação, certo? A gente não tem que fazer o que é obrigado a fazer, não tem que fazer o que eu gosto, o que eu não gosto. Crianças pequenas, o parâmetro deles de certo e errado, de que eu faço ou não faço, é o que eu gosto ou o que eu não gosto, mas quando a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, a gente aprende, principalmente na faculdade, trabalho, que a gente tem que fazer o que a gente é obrigado a fazer, independente de gostar ou não. O parâmetro para fazer algo ou não fazer algo é a obrigação e não o prazer. O prazer, ele é importante, é legal quando ele existe também, mas ele não é o nosso parâmetro para definir o nosso comportamento. Então, subiu na minha cabeça agora essa questão, porque às vezes são perguntas que, tipo, é uma Mishnah sobre Tumai Tará, Beshat Melachá, Sheló Beshat Melachá, que não tem nada a ver comigo. Então, tem que saber, aqui tem mitzvah de Limud Torá por si só. Até, quem sabe, o fato de estudar coisas que não têm a ver com a gente fazem com que o Limud Torá seja maior ainda, porque a meta do Limud aqui não é só a conclusão prática, o que eu vou fazer amanhã no Shabat. A meta do Limud aqui é porque a gente quer se conectar com o próprio Limud. A mitzvah de Limud Torá aqui não é a mitzvah de cumprir o Shabat, a mitzvah de Limud Torá aqui é a mitzvah de Limud Torá.
Então, aqui, essa é uma sugya que a gente pode aproveitar para estudar a Torá lishma, sem pensar, peraí, eu preciso cumprir Shabbat, então, deixa eu ver o que a Gemara fala desse assunto, como eu faço para cumprir Shabbat? E aí, o seu estudo, na verdade, ele está secundário para o cumprimento do Shabbat, ele não é tudo. Aqui a gente tem um estudo de Torá por si só. Então vamos lá, de qualquer jeito surgiu a pergunta. A Rabina perguntou para a Rabizeira, falou: olha, é o seguinte, na Mishnah em Yuktzin está escrito, parece dela, que se tem alguma coisa que está conectada, duas coisas que estão conectadas, elas são consideradas um objeto só, independente do momento, independente se eu preciso ou não preciso dessa conexão. Então, duas roupas amarradas, tanto no momento em que está sendo lavado, quanto depois, é considerado como um objeto só. Se um se impurificou, o outro também. Porém, por outro lado, na Mishnah em Kelim aparece que você tem um machado que eu conectei a parte de metal com a parte de madeira. Enquanto eu estou usando o machado, se ele se impurificou, matei um animal e o machado se impurificou, a parte de madeira se impurifica junto. Mas se eu não estou usando, Shelo Beshat Melachá, não preciso deles, e quando eu não preciso, eu tendo a separar eles, mesmo que eu não separei na prática, é considerado como se fossem dois objetos. E a impurificação de um não impurifica necessariamente o outro. Contradição. Amarlei falou a bizeira para Rabirmia, Atam shelo beshat melacha adam asui lezorko leben haitzim. Acha shelo beshat melacha naminicha lei demitan fuada mechaver leu. Falou a bizeira que não é exatamente igual. Os nossos dois casos que a gente trouxe não são exatamente iguais. Por quê? Porque no caso do machado, o que acontece? Na hora que o cara acabou de usar o machado, geralmente o normal é que ele separa, joga o machado de metal numa caixa, o bastão de madeira na outra e está separado. Se por acaso ele deixou eles juntos, a gente desconsidera essa vez, porque de forma geral você joga cada um para um lado e acabou por aí. Já no caso do Kovetz, já no caso do cara que lavou a roupa, a verdade é que ele só amarrou as roupas para a hora de lavar. Mas, enquanto ele não devolveu a roupa para o dono, ele tem interesse que elas estejam amarradas. Por quê? Porque caso suje, ele precise lavar de novo, ele já quer que esteja amarrado. Ou seja, no momento em que ele acabou de lavar, entre esse momento e o momento de entregar para o dono, ainda tem alguma utilidade em que elas estejam amarradas. Por isso, nesse momento, o Kovetz, ele quer que seja amarrado. Então, embora ele não tenha necessidade para lavar, ele tem necessidade que esteja amarrado, porque caso suje, ele vai poder já lavar dessa forma, assim amarrar de novo. Por isso tem necessidade. Então, purifica mesmo Shelo Beshat Melachá. Diferente do machado, do pedaço de madeira com pedaço de metal, que geralmente na hora que acabou de cortar a madeira lá, separa os dois e vai. Nunca deixa eles juntos. Por acaso, deixou eles juntos, é considerado como separados. Essa é a diferença entre os dois casos. Ponto. Essa foi uma sugya. Conta Gemara. Besura matno la lehashmata mishmei de Rav Hizda. Em Sura, tinham duas principais cidades, duas grandes cidades em Bavel, uma chamada Sura e uma chamada Punbedita. Tinha Nearia, tem alguma, não Nearia, Neardea, tinha mais algumas cidades, mas dois dos grandes Batei Midrash, dos grandes Eshivot, ficavam em Sura e em Punbedita. Então, em Sura, a Sugya, o assunto que a gente vai ver agora, se costumava falar ele em nome de Rav Hizda. Quer dizer, o rabino, o nome da pessoa que falou a Sugya que a gente vai ver agora, falava em nome de Rav Hizda. Bepunbedita, no Beit HaMidrash de Punbedita, da cidade de Punbedita, matno mishmei de Rav Kahana. Lá costumavam falar a próxima Sugya que a gente vai ver em breve, em nome de Rav Kahana. E tem quem diga que tem gente que falava lá em nome de Rava. Quer dizer, tem aqui uma sugya que não está muito claro quem falou exatamente ela, se foi Rav Hizda, se foi Rav Kahana ou se foi Rava. De qualquer jeito, a Gemara atrás, olha, essas eram três opiniões. Isso é importante caso a gente encontre uma contradição para o que aparece aqui com algo que aparece em outro lugar. Então, se o que for falado aqui contradiz o que Rav Hizda falou em outro lugar, por exemplo, então a gente sabe que não é uma contradição. Aparentemente, quem falou isso em nome de Rav Hizda estava errado, e foi Rav Kahana, ou foi Rava, e assim se for outra pessoa. De qualquer jeito, um desses Chachamim falou o seguinte: um desses Chachamim fez a seguinte pergunta no meio do Midrash: quem é o Tana? Quem é um dos Tanaim? Quem é o Chacham que falou o que Chachamim costumam dizer? Abanan costumam falar o seguinte: tinha uma frase comum entre Rabanan que dizia Kola mechubar arei kamou. Duas coisas que estão juntas, estão grudadas, estão mechubarot, é como se fosse uma coisa só.
dois objetos que estão unificados, é como se fosse um objeto só. Quem falou isso? Assim perguntou Rav Hizda, Rav Kahana, Rava no Beit HaMidrash. Assim ele se perguntou. E ele próprio já falou. Amaravilda Marav, falou Ravilda em nome de Rav, Rabi Meir. Essa é a Shita, essa é a linha de Rabi Meir. Rabi Meir é aquele que falou essa frase, Detnan, porque está escrito na Mishnah o seguinte, Beit Apach, o Beit Atavlin, o Beit Aner Shebakirah, Metamim Bemagá, vem Metamim Beavir, Divrei Rabi Meir. Kirá é aquele objeto no qual se colocava a panela para cozinhar. Ela geralmente é feita de barro. Coisas feitas de barro, eles têm um din especial. Algo que é feito de barro, ele se impurifica. Se, por exemplo, eu tenho uma kirá, por exemplo, um pote, alguma coisa feita de barro, e algo impuro entrou no ar, só de entrar no ar já impurifica o meu utensílio. Outros utensílios de metal, por exemplo, só se impurifica se encostar. O barro, além de, caso alguém encoste no barro, impurifica ele, algo impuro, encoste no barro, impurifica ele, também se entrar no avir, se entrar no ar do barro, a passar da margem da borda, já impurifica. Falou a primeiro o seguinte, se eu tenho uma kirá, a kirá é o lugarzinho onde eu costumava cozinhar, certo? Onde as pessoas costumavam cozinhar. E do lado de fora, preso nela, tinha meio que bolsinhos, digamos assim, para colocar diferentes coisas. Então tinha Beit Apach, Beit Atavlin, Beit Aner, Pach, se eu não me engano, é um tipo de colher que se usava para mexer. Então você tinha desculpa, deixa eu ver, Rashi. Beit Apach não é colher, Rashi fala Pach aqui é para colocar o óleo. Então do lado de fora da kirá, tinham meio que bolsinhos, meio que caixinhas presas na kirá, em um se colocava o óleo, no outro se colocava tavlinim, que você vai precisar temperos para cozinhar, no outro se colocava a vela para acender, tudo isso é do lado de fora da kirá. Então fala primeiro o seguinte, metamim bemagá, se alguém encostou neles, eles se impurificam também, vem metamim beavir, mas se algo impuro entrou na parte do avir, na parte do ar, sem encostar neles, não estão impuros, não se impurificam. Assim falou Rabi Meir. Rabi Shimon Metair. Rabi Shimon, vamos só completar o que Rabi Meir falou. Rabi Meir fala, se a kirá se impurificou, esses se impurificam juntos, certo? A impureza deles vai junto com a kirá. Se a kirá se impurificou, eles também se impurificam, mas só se for encostando. Se for no ar, não se impurifica. Rabi Shimon Metair. E Rabi Shimon fala que não. Rabi Shimon fala, olha, se a kirá se impurificou, esses negocinhos que estão em volta, estão teorim, não ficam impuros, porque eles são uma coisa por si só. Então, quem foi aquele que falou a frase Kol hamechubar lo harei kamou? Quem foi o Raham que falou que quando tem duas coisas juntas, duas coisas unidas, é como se fosse uma coisa só? Rabi Meir, porque Rabi Shimon fala que cada um por si só. Certo? Assim falou Rav Hizda. Porém, pergunta a Gemara, Bishmal Rabi Shimon kasavar lav kekiradam. Fala a Gemara, olha, Rabi Shimon não entendo. Rabi Shimon fala que esses potinhos em volta não fazem parte da kirá. Então, se a kirá se impurificou, eles estão puros, duas coisas separadas. Ela é Rabi Meir, mas de acordo com o Rabi Meir, que falou que Kol hamechubar areu kamou, que duas coisas que estão grudadas, estão juntas, é como se fosse uma coisa só, então não consigo entender o que o Rabi Meir falou. E que kirá damos, eles são como a própria kirá, a filo beavir na militamo. Deveria se impurificar, mesmo beavir, deveria se purificar igual a kirá. Igual a kirá se impurifica quando algo entra no ar dela, esses daqui também deveriam se impurificar. E lá que kirá damo, porém, por outro lado, se eles sobrim que não é igual a kirá, se Rameir souber que não é igual a kirá, a filo bemagana, milolitamo, então não deveria se impurificar, nem quando você encosta na kirá. Ou seja, Rameir falou algo que está no meio do caminho. Por um lado, ele falou, se algo impuro encostar na kirá, esses daqui se impurificam também. Porém, se algo impuro ficar no ar, entrar no ar da kirá, esses daqui não se impurificam. Como assim? Ou tudo ou nada. Ou é igual a kirá e se impurifica igual, ou não é igual e tem suas próprias alachot separados. Rameir ficou no meio do caminho. O que ele quis dizer? Fala Gemara leolam lav que kirá damo. Fala Gemara que, olha, a verdade é que lechatchila não são igual a kirá. Mideoraita pela Torá não é igual a kirá. São potinhos que estão presos juntos com a kirá, mas não fazem parte dela. Verabanano de Gazrubeu, mas Rabanan fizeram uma gzerá, decretaram que essas coisas vão se impurificar junto com a kirá. Por quê? Para as pessoas saberem
que se Akira, para não acabar dando problema, às vezes você não sabe direito onde encostou, você vai purificar Akira, vai purificar o resto, vai ficar uma confusão. Rabanan decretaram que coisas que estão juntas se impurificam junto. É um decreto, uma Gzerá de Rabanan. A verdade é que não é igual Kirá, deveria ser completamente tahor, mas Rabanan decretaram que se impurifica. Porém, pergunta Agmará, ainda não está claro. E Gazrubeu, a filo Beavir, namolitamo. Pergunta Agmará, mas espera aí, se você gozer e decreta que eles são como a Kirá, então ainda volta a pergunta, que seja exatamente igual a Kirá e se impurifique completamente. Por que fizeram uma diferenciação? Responde Agmará, Avdu Beu Rabananequeira, que Rideloate Lemisra falei Trumave Koiti. Fala Agmará o seguinte, Rabanan fizeram um equer, um reconhecimento. Por quê? Porque a impureza dessas coisas, a impureza dessas partes de volta, do potinho onde você coloca os tavlinim, onde você coloca o shemen, é uma impureza de Rabanan. Ou seja, se algo impuro encostar na Kirá, e a Kirá fica impura, essas partes em volta estão impuras somente Midrabanan. O que acontece se uma trumá ou algo kodashim, korbanot, encostarem na Kirá? Se trumá ou korbanot encostarem na Kirá, eles ficam impuros, porque a Kirá está impura pela Torá, e algo impuro impurifica trumá e kodashim. E aí você tem que queimar. Mas o que acontece pela Torá se uma trumá, por exemplo, encostar no potinho de tavlinim, no potinho de temperos? Pela Torá, aquilo não está impuro, o potinho não está impuro. E a trumá também não está impura. A trumá continua sendo teorá, continua sendo pura. Miderabanan ficou impuro. Então a gente entrou numa situação confusa. Que por um lado, pela Torá, a trumá está pura e pode ser comida. Por outro lado, miderabanan, a trumá está impura e tem que ser queimada. Mas tem um problema de queimar uma trumá que é teorá. Rabanan estão me obrigando a queimar uma trumá que pela Torá não precisa ser queimada. Isso daqui me coloca numa situação complicada, porque é proibido queimar trumá sem necessidade. Então, Rabanan, o que eles fizeram? Na hora que eles decretaram que os potinhos, os tavlinim, ficam impuros, eles fizeram uma diferenciação, que só fica impuro quando a impureza encostou na Kirá, mas não quando entrou no ar. Por quê? Porque as pessoas vão saber que a impureza dos potinhos em volta é uma impureza que é somente miderabanan. Então, eles vão saber que se uma trumá encostar e ficar impura, essa impureza é somente derabanan e não vão queimar ela. Vão saber que pela Torá está puro, mas Rabanan impurificaram. E aí vão deixar guardado até estragar, quando estragar, joga fora. Mas não vão queimar a trumá e transgredir a proibição da Torá de queimar a trumá. Então, Rabanan fizeram um equer para as pessoas saberem que a impureza é somente miderabanan e não virem a queimar uma trumá que encostou nessas partes. Por isso eles fizeram dessa forma. Bom, vamos mais uma sugá, mais um pouquinho. Tano Rabanan, fala Braita. Misperot shel prakim. Misperot misparaim, tesoura, que é feita de duas partes. Ismel shel rehitanei. Ismel também é um tipo de tesoura que eles usavam para barbear, se eu não me engano, que também é feito de duas partes. Ribur letumá, vem ribur leazá. Então, são duas partes que estão conectadas. Vamos pegar a tesoura, que é mais fácil a gente entender, mas Ismael também era um tipo de tesoura. Então, vamos imaginar como chama? Uma tesoura que ela é feita de duas partes. Fala a Braita, ribur letumá, vem ribur leazá. Isso daqui é considerado grudado junto com relação à impureza. Ou seja, se algo impuro encostar em uma das pontas da tesoura, impurifica também a outra, mas não é ribur para azá. Azá é quando algo que se impurificou para o morto, precisava jogar nele aquela água especial chamada meichatat, que é feita da vaca vermelha que foi queimada, que mistura cinzas com água. Isso é azá. Quando jogavam água na pessoa, se chamava lehazot. Azá, jogar água. Fala a Braita que duas partes da tesoura são consideradas grudadas com relação à impureza, ou seja, se uma ponta se impurificou, a outra também fica impura, mas não com relação à purificação, que se eu quiser purificar a minha tesoura, eu tenho que jogar água nas duas pontas dela, e se eu jogar água em somente uma ponta, essa ponta se purifica, a outra ponta não, certo? Já dá para ver claramente que tem um problema aqui, ou é junto ou não. Mas Navshah, pergunta a Gemara. A Gemara pergunta para a Braita. E riburu afil leazanami? E lav riburu afil letumanami lo? Fala, como assim? Se é ribur, se duas partes da tesoura são consideradas juntas, então para purificar também é junto. Se caiu a água em um lado, purifica tudo.
E se não é ribur, se não é considerado junto, então com relação à impureza também não. Se um lado se impurificou, só ele fica impuro, o outro não. Como assim? Como você divide? Não faz sentido. Amarava, explicarava, Dvar Torá. Falarava o seguinte, olha, pela Torá, Mideoraita, Beshat Melacha, Ribur, Ben Letumá, Ben Leazá. Shelo Beshat Melacha, Eno Ribur, Lo Letumá, Velo Leazá. Falarava pela Torá, é diferente no momento em que está sendo utilizado do momento que não está sendo utilizado. No momento da Melachá e não do momento da Melachá. Pela Torá, na hora que estão trabalhando, que está sendo utilizado, que você está usando a tesoura para cortar alguma coisa, é considerado ribur, tanto para impurificar quanto para purificar. Shelo beshat melachá, na hora que não está sendo utilizado, não é considerado ribur, nem para se impurificar, nem para purificar. Certo? Pela Torá, é ribur em um momento específico para tudo, e não é ribur em um momento específico para nada. Sendo assim, já que de acordo com a Torá existe essa diferenciação, Vegazru Rabanan Tumá shelo beshat melachá mishum tumá shebeshat melachá velazá shebeshat melachá mishum azá shelo beshat melachá. Já que existe essa diferença na Torá, que na hora que você está usando isso é considerado mechubar, tanto para purificar quanto para impurificar. E na hora que você não está usando, não é considerado mechubar, não é considerado junto para tudo, tanto para impureza quanto para pureza, ou seja, na hora que você não está usando essa tesoura, se um lado se impurifica, o outro lado continua puro, certo? Isso é pela Torá, não é considerado mechubar. Rabanan, eles vieram e falaram o seguinte, falaram, olha, já que pela Torá, na hora que você está trabalhando, é considerado mechubar, então tudo bem, com relação à impureza, com relação a se impurificar, a gente deixa assim, a gente vai, já que é mais hamur, certo? É mais agravado, que na hora que eu estou utilizando é considerado junto com relação à impureza, ficou assim. Mas, já que na hora que eu não estou utilizando, na hora que a tesoura está lá jogada, com relação à purificação, é considerado como se fossem duas coisas separadas, então a gente vai decretar que também Beshat Melachá, também na hora que está sendo utilizado, para poder purificar, tem que jogar nos dois. Ou seja, Rabanan vieram e decidiram leachmir dos dois lados. Por quê? Porque já que tem um lado hamur pela Torá, então Rabanan echmiram no outro lado também, significando, já que com relação à impureza, na hora da melachá é considerado mechubar, e se um lado se impurifica, o outro se impurifica junto, Chachamim decretaram que também quando não está trabalhando, que se impurifique dos dois lados, que se um lado se impurifica, o outro também impurifica, é uma humra de Rabanan. E já que quando não está sendo trabalhado, não é considerado uma coisa só, e se eu quiser purificar, eu tenho que jogar água dos dois lados, Chachamim decretaram que mesmo quando está sendo usado para o trabalho, que a priori eu não precisaria jogar água dos dois lados, a gente vai leachmir e vai ter que jogar dos dois lados. Ou seja, isso que parece contraditório, parece que não faz sentido, você fala que com relação a impurificar é sempre uma coisa só, e com relação a purificar é sempre como duas coisas separadas, é uma gzerá de Rabanan. Rabanan viram que tinha situações em que pela Torá aqui é mais hamur e aqui é mais hamur, então eles echmiram para todos os lados. Que com relação a impurificar, que é leachmir, deixar aquilo impuro, Chachamim proibiram em todas as situações, tanto quando está sendo usado quanto não. Com relação à purificação, já que existe um momento em que para purificar eu tenho que jogar água dos dois lados, decretaram que sempre tem que jogar água dos dois lados. Bom, no fim, vamos parar por aqui. Tem mais um pouquinho, estamos quase na Mishnah, mas paramos por aqui por hoje. Shkoyach.